Diguinho, Alzira, tudo bom? Como é que vocês estão? Olá, Rê, boa tarde. Tudo bem, Lari? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Estava aqui falando para as pessoas que estão nos ouvindo que você foi uma peça fundamental também no meu processo de emagrecimento. Foi, Verdade. foi fundamental quando eu uni a nutrição, a alimentação correta aos treinos, né? Os treinos corretos também, né? Não somente aeróbico e sair correndo pela esteira. Você vai mostrar para eles depois a foto do antes e depois sua? Eu até postei já ela, eu postei para alguns verem já, o pessoal adorou, ficou enlouquecido, porque é muita diferença, né? Sim, quando você É, começou realmente, o pessoal está entrando agora, já são 9 pessoas. Já avisei todo mundo para começar a entrar. então, o pessoal está conseguindo entrar. Agora demorou um pouco também para eu conseguir te achar aqui na listagem, mas deu tudo certo. Sim. E você, como é que está se virando nessa época de quarentena? Então, Com... menina, fazendo as coisas aqui de casa, é o que eu falo, né, para o pessoal. A maioria tem aquela desculpa. Ai, o que eu faço, Nutri? Porque nesse período a gente fica no ócio, aí dá vontade de comer tudo. Na verdade, é mais uma desculpa. Porque é neste momento que a gente tem justamente para se dedicar para alimentação. Que às vezes a maior desculpa das pessoas é: eu trabalho 12 horas, 14 horas, não dá tempo de cozinhar, não dá tempo de fazer as coisas. E é neste momento que a gente está tendo mais tempo. Então, de inventar receitas saudáveis, de estar fazendo um almoço, não acrescentar os aditivos, né? Os aditivos, conservante, dar preferência aos temperos naturais do que os temperos prontos. Não, é fundamental, né? Esse tempo de isolamento nosso, a gente consegue parar, refletir, né? Como que a gente está levando com a nossa vida, né? Para que caminho a gente está levando a nossa vida? Como é que está a nossa saúde nesse momento? Tira o pé do acelerador, coloco um pouco mais no acelerador, me planejo mais para frente, começo a estudar como posso melhorar o tipo de alimentação, o tipo de treino que eu faço em casa. Então, acho que é um período importante também para a gente poder parar e refletir sobre o que está acontecendo na nossa vida também, né? Porque o que está acontecendo no mundo, a gente está vendo que O está um mundo pouco de foi caos. afetado, não foi só o Brasil, né? Então, acho que a gente está tendo até uma vantagem em cima dos outros países, da gente se policiar agora, de se resguardar. É por um momento, não é a vida toda. Então, a gente fazer desse momento tirar sempre o melhor. Então, que receitas que a gente pode estar inventando? Então, eu tô aqui com várias ideias que eu vou postando depois aos poucos no meu feed para dar ideias para as pessoas que estão no mesmo barco que eu, na quarentena, trabalhando de casa, home office também, que agora o Conselho de Nutrição permitiu que os nutricionistas tivessem um atendimento online e não Bom. somente presencial, que foi muito bom para quem é nutri da área clínica. Então a gente também está se virando, né? O que é e dando dicas para as pessoas. O que eu fazia no consultório, eu estou podendo fazer de casa e atingir o maior número de pessoas. E facilita, né? Agora, como a gente não pode estar esse momento presencial, né? Com essa onda do digital, a gente consegue dar informação de valor para o máximo de pessoas que a gente consegue abrigar, né? Sim. E assim, uma coisa que a gente tem de bom que o governo decretou, né? Do fato de não fechar as farmácias, os supermercados, as feiras livres. Então não tem desculpa de falar de repente assim, mas eu só fui comprar coisa pronta. Mas a feira livre vai estar aberta, que é o que a gente vai conversar um pouco, né, sobre essas questões. Exatamente. O tema da nossa live de hoje é como E manter-se você já tem. saudável de maneira simples e com comida de verdade. Então, assim, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer até o pessoal é e o que que é essa comida de verdade? Então, o que eu gosto de trabalhar muito, né? É difícil hoje em dia. Os alimentos industrializados é uma coisa que eu sempre falo em consulta para os meus pacientes.
os alimentos industrializados vieram para facilitar a nossa vida. Não tem como a gente negar. A gente não vai fazer um requeijão, não vai fazer um queijo, não tem um leite, enfim. Mas o máximo que a gente puder evitar e focar nos alimentos naturais, o que, que seria? Uma mandioquinha, os tubérculos, que dá para a gente comprar nas feiras livres, esses alimentos, verduras, legumes, frutas. Eu acho que dá para a gente aproveitar os alimentos naturais, eu acho que isso que é importante. Né? E evitar o consumo de alimentos industrializados. Às vezes as pessoas falam muito assim, o meu lanche da tarde é uma Nesfit, o meu lanche da tarde é, sei lá, uma barra de cereal. E às vezes as pessoas esquecem de se ligar nos rótulos dos alimentos, no que vai naquele alimento para ser feito, a quantidade de aditivos, a quantidade de conservante. Então a gente acaba esquecendo um pouco disso, a gente tem que se ligar. Então, o que eu gosto muito de falar para os pacientes, a forma que eu gosto de trabalhar, é muito de forma individual, entender a rotina daquele paciente, a realidade, os horários. Não tem como, às vezes, eu pedir para o paciente fazer em todas as refeições, elaborar uma receita, sendo que ele trabalha de 12 a 14 horas por dia. Mas o que através da nutrição, a gente consegue trazer de melhor, né? Mudar a vida daquele paciente. Essa forma que eu gosto de trabalhar. Então, assim, o que a gente pode minimizar o consumo de alimentos industrializados? E eu acho que agora o que as pessoas mais têm é tempo. E a única desculpa que elas não podem ter é falar que não tem o tempo e não dá para eu cozinhar. Então, não quem tá gosta... podendo dar hoje em dia. Oi? Falei, essa não tá podendo dar nessa época, não tem tempo. Até os treinos, né? Que depois você vai dar as dicas, até os treinos dá para fazer em casa. Sim, lógico, não é a mesma coisa? Não é, mas eu acho que dá sim para dar um gás, dá sim para ter um gasto calórico bacana. E só focar no... Com certeza, os treinos realizados em casa, eles vão conseguir suprir as mesmas necessidades do treino da academia. Porém, eles vão ser totalmente adaptados para o espaço que a pessoa tem dentro de casa, né? Com um treino específico, igual na alimentação, quando a gente põe uma alimentação específica com um treino específico, a gente consegue alcançar o objetivo muito, muito mais rápido, né? E com muito mais qualidade, que é o mais importante, né? A qualidade do que a gente está colocando para dentro do nosso organismo e a qualidade do nosso treino também. Sim, sim, com certeza. Será que o pessoal tá conseguindo escutar a gente? Dá um ok, gente, para quem tá escutando a gente. Dá para ouvir tudo certo? Eu tô te escutando perfeitamente também. Tá, perfeito. Dá um sim, ok. E você vai passar os treinos também para quem não tá, obviamente, não é todo mundo que tem academia no prédio, também não são todos os prédios que estão permitindo ir para academia. Você vai estar passando os treinos e como que faz? As pessoas, elas podem contratar a consultoria, como está sendo? Também. Oi, Fê. No meu Instagram, eu tenho 21 dias já de treino para serem realizados dentro de casa. Então, tá tudo disponível no meu Instagram também. 21 dias com 21 treinos totalmente diferentes para serem feitos em casa, na garagem, no estacionamento, enfim. Tô com 21 dias dentro do meu Instagram, tá livre, tá no meu YouTube também. Então, é só acessar. Tem 21 dias seguidos ali, não tem desculpa para não treinar. E eu também estou com a consultoria, né, com o personal online. Vou abrir vagas um pouco mais para frente, talvez, acho que é no começo de abril, vou abrir as vagas, que vai terminar um pessoal e eu consigo dar uma qualidade melhor, né? Porque o personal online nada mais é também do que um treino personalizado. Então, assim, eu gosto de trabalhar também de forma personalizada. Então, esse personal online, eu preciso limitar as vagas para conseguir também atender a galera com qualidade. Legal. E esse treino tem alguma restrição, Lari? Não tem restrição, porém, cada um vai medir o seu limite, né? Então, por exemplo, se eu não aguento ficar por 5 séries fazendo determinado treino, eu vou ficar 2, vou ficar 3, vou fazer uma série só.
Não importa. O importante é a gente estar mantendo o nosso corpo em atividade. Porque que nem você sabe também, né, Rê, que não é só porque a gente treina que a pessoa é uma pessoa ativa, né? Porque não adianta ela Sim. treinar e depois ficar sentada no sofá, comendo um monte de besteira, vai na padaria que é na esquina, pega o carro, vai, não sobe uma escada, vai de elevador. Então, assim, não adianta também só treinar e não ter uma vida ativa. Isso vai fazer muita diferença, muita diferença. Eu vou te fazer Sim. agora uma segunda pergunta, tá? De acordo com o que você Tá. me falou. Tem algum grupo de pessoas que não pode comer essa comida de feira? Que a gente vai lá na feira, compra os tubérculos, compra verdura, legumes. Tem alguém que tem essa restrição que você fala, não, isso vai fazer mal para essa pessoa? Então, não tem restrição, mas tudo é muito baseado no equilíbrio. Então, entre a quantidade e a variedade também dos alimentos. Não adianta, por exemplo, assim, questões mais dos pacientes diabéticos, tomar um pouco mais de cuidado para aqueles tubérculos, aqueles alimentos que são de alto índice glicêmico, por exemplo, mandioca, mandioquinha. Tem alguns tubérculos, como o inhame, é de baixo índice glicêmico. Então, assim, logicamente tem algumas restrições no sentido de quantidade, mas o tipo de alimento não tem. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto de destacar bastante, o gengibre, que é vendido nas feiras livres, a raiz, né? Ou até mesmo gengibre em pó. Pessoas que têm pressão alta não seria o mais indicado, porque às vezes a pessoa se empolga e vê, sei lá, no Instagram, o gengibre é um alimento anti-inflamatório e coloca gengibre para temperar o frango, gengibre no suco funcional, gengibre no chá, em tudo quanto é lugar. Eu já tive casos, já tive experiência clínica de até de uma senhora que oscilava absurdamente a pressão mesmo tomando o remédio. Então, assim, tomar cuidado. Não é porque é uma raiz, não é porque é um fitoterápico que você vai tomar e vai fazer uso, assim, de indiscriminado, né? Tudo em muito equilíbrio, bem balanceado. É, né? Que nem a água, né? A água em excesso também, ela não é boa, mas tudo quando a gente trabalha em equilíbrio, né? As coisas ficam funcionando de maneira mais efetiva, né? Digamos assim, nosso Sim, eu já corpo, tive ele precisa ser paciente que uma falou, máquina. sim, eu já tive paciente que pegou e falou, não, vou tomar 6 litros. Não, não é assim. Um cálculo fácil e rápido que eu gosto bastante de fazer é 35 ml por quilo de peso. Então, 35 vezes o seu peso. E aí você tem mais ou menos uma noção de forma individual de quanto seria de água suficiente no dia. Chá substitui? É uma pergunta muito frequente no consultório. Não substitui. E não tem necessidade de tomar 2 litros de chá e trocar o chá pela água. É água, É, gente, tá? água, viu, galera? Água, não é para trocar, não é para falar, eu como bastante chuchu, eu tomo suco, eu tomo chá, né? Não, é água. Sim, isso mesmo. E é legal também o pessoal, tô vendo o pessoal entrando, e de vocês falarem dúvidas, perguntas do que a gente for falando, viu? De que podem surgindo no meio desse nosso bate-papo. Que a Sim, Lari com tem várias certeza. dúvidas, né? Mas pode surgindo outras dúvidas do pessoal. Assim, depois que eu comecei a frequentar toda semana a feira livre, né? Nossa, assim, a minha vida mudou de forma incrível, radical. Porque realmente eu também me dava várias desculpas de, eu também tô sem tempo, não é mais rápido eu pegar ali o embutido, é mais fácil eu pegar o que é pronto do que eu ir lá ter que cozinhar. E aos poucos eu fui conseguindo adaptar minha rotina às verduras, aos legumes, às frutas. Aumentei a ingestão de frutas também na minha rotina, que é uma coisa que eu sempre gostei, mas que eu tinha dado uma pausa assim de comer, porque estava mais em besteiras, em bolachinhas e sequilinhos, enfim. Essas coisas que às vezes, que nem você falou, pra gente eles colocam como sendo uma coisa fit, e na verdade o excesso de sal tá lá no topo, né? Corante tá lá no Sim, topo. Então, assim, é sim. complicado. A gente acha que está fazendo certo, comendo de maneira correta, e quando vai ver, é uma rasteira.
E o negócio que você falou bem interessante é sobre assim, foi aos poucos que você foi. Quanto tempo faz que a gente faz um acompanhamento? Uns 3 anos, 3, 4 anos? Faz muito tempo, né? Que não foi da noite para o dia que você perdeu peso. Foi aos poucos, ao longo dos meses, anos, que você foi mudando. Lógico, todo mundo passa por altos e baixos, que nem a gente, o mundo inteiro agora está passando, mas aos pouquinhos vai tendo mudanças pequenas nos hábitos. Eu não sou de fazer, sei lá, um suco funcional. Começa a fazer. Mas a couve, ela estraga muito rápido. Faz cubinhos de couve, congela, que nem a Fê perguntou aqui do suco detox. Faz cubinhos de gelo, porque a couve é uma hortaliça que acaba estragando muito rápido, comparado à alface americana, que tem uma durabilidade maior, né? Então, assim, tem sempre alternativas. Mas falaram que alimentos congelados não é a mesma coisa do que você já bater e já consumir. Perde nutriente? Não é a mesma coisa. Mas concorda que é melhor você fazer isso do que não tomar, do que não fazer nada, do de comprar um suco pronto? Que nem muitos pacientes perguntam. Eu comprei um suco que fala que é 100% natural. Aí uma dica que eu sempre dou. Olha a validade. Dura 3, 4 meses. Então, ele não é 100% natural. Porque nenhum suco que você faça dentro da sua casa, ele vai durar. Então, são coisas que a gente, às vezes, está sabotando. Não, mas a embalagem disse que é 100% natural. Então, eu acho que isso que a gente tem que sempre ter esse alerta, né? Ter essa consciência. Porque rapidinho a gente se sabota. Rapidinho a gente inventa uma desculpa para não fazer. E a gente é bom nisso, né? Sim. Então, assim, é o que eu falo. O paciente fala, não, mas eu não consigo, um exemplo, tomar café sem açúcar. Só que se você veio disposto a fazer o processo de reeducação alimentar, alguma coisa tem que mudar. Não tem como você manter sempre o mesmo hábito alimentar. Isso não quer dizer que você nunca mais vai poder comer um bolo, você nunca mais vai poder tomar uma cerveja, enfim. Mas alguma coisa tem que mudar. Não dá para sempre aquelas pessoas que gostam de cerveja tomar cerveja todos os dias, ou tomar sexta, sábado e domingo, 5 latas. Alguma coisa tem que ser mudada. E o paciente também tem que colaborar. A mesma coisa do café. Uma dica que eu gosto e dá para todo mundo que está vendo a gente. Quem não consegue tomar com adoçante. Primeiro tenta com adoçante. Não consegui, eu só gosto de tomar café com açúcar. Toma um dia sim, um dia não. Toma um dia com açúcar refinado, enfim. Mas a Nutri está incentivando o consumo de açúcar. Não, é uma forma de você ir mudando aos poucos. É você ir, como que eu posso dizer? Fazendo com que as papilas gustativas treinem outros sabores. Provavelmente você não está treinado de repente o sabor que mais prevalece ali é o doce. Então vai tirando aos poucos, entendeu? Não vai querer um hábito que você tem há 30 anos, 40 anos, fazer da noite pro dia. Mas a gente precisa do esforço do outro também. A mesma questão da atividade física. Eu não estou acostumada a fazer, mas a gente precisa começar de alguma maneira, né? É assim a forma que eu gosto de trabalhar, que é um pouco de nutrição comportamental, né? Hoje em dia a vida de todo mundo está tão corrida, a gente precisa olhar um pouco para si e entender um pouco a realidade do outro, né? Com certeza, isso é importantíssimo, né? E uma coisa que você também falou, que eu gosto muito, é essa mudança, um hábito por vez. Não dá pra gente mudar tudo ao mesmo tempo, porque a gente vai surtar e vai falar, não quero mais. Vai dar 2 semanas, vou falar, acabou, tô por aqui, eu não aguento mais. Então, assim, eu até comento com os próprios alunos, eu falo, então faz um exercício por dia, escolhe um exercício. Você vai fazer agachamento? Faz um exercício. Mas só um exercício vai adiantar alguma coisa? Ele não vai adiantar alguma coisa, mas ele vai te dar um norte, vai te dar um start para que você comece, tenha consistência e vai colocando um exercício por vez. Semana que vem eu achei que tá pouco, vou fazer 2 exercícios. Aí depois vou achar que tá pouco, vou querer fazer meia hora. Então, assim, já tô englobada isso, coloco isso na minha vida, na minha rotina, e facilita muito mais a pessoa conseguir se tornar ativa, né? Ou subir de escada em vez de elevador, vai a pé no mercado.
vai fazer É, a agora feira, todo mundo, a maioria das pessoas, não todo mundo, né? Mas a grande parte hoje é muito mais fácil a questão do carro, uma moto. Então, não, vou de moto, não, vou de carro. E às vezes é do lado de casa, né? exatamente, exatamente. Por comodidade, muitas vezes, né? Ah, não quero andar, tô cansado, trabalhei muito. E que nem a gente falou, a gente é muito bom de dar desculpa para nós mesmos. Sim. Né? E às vezes E até você que até nem agora, o que eu mais você eu começar ouvir todo mundo falar, gente, mas o que, que eu vou fazer? E essa ansiedade, calma, existem várias alternativas. Tem a questão de você realizar o yoga todos os dias, a meditação, tem alguns fitoterápicos que ajudam a amenizar, que são de formas naturais, então ver sempre com um profissional qual seria o melhor. Enfim, tem várias alternativas e assim, é aquele tal negócio. Olha como tem a fome emocional aí envolvida, né? Não é sim, a tô fome feliz, eu física. Às como, vezes, tô às vezes triste, seu eu como. estômago não tá nem fazendo barulhinho, não tá nem com fome e já tá lá pensando o que, que eu vou comer, meu Deus. E não é assim. Então, isso que a gente tem que ter um pouco de consciência, né? Ah, com certeza. E assim, para uma pessoa que está querendo iniciar agora, a comer de verdade, a ter mais qualidade no que vai colocar para dentro do organismo, qual dica ou quais dicas você poderia dar para quem está querendo iniciar esse processo agora, aproveitando que está em quarentena e está podendo fazer essa autovisão, esse autoconhecimento? Primeiramente, procure sempre um profissional de nutrição para te orientar da melhor forma, porque, que nem eu falei, eu gosto de trabalhar de forma individualizada. Às vezes as pessoas não têm noção de quantidade, né? É muito relativo. A pessoa acha que 5 colheres de servir, aquelas colheres de arroz, é pouco e às vezes é muito para aquele biotipo, enfim. Então, sempre buscar, porque tal professor falou que eu tenho que comer isso. Não, cada um na sua área, como é o que a gente está fazendo agora, cada um na sua área. E a gente sempre procurar. O importante é você ter atitude, querer mudar e ir selecionando sempre os alimentos mais naturais, que é o que a gente comentou das feiras livres, que vão estar abertas e dá para a gente estar comprando as coisas, evitar ao máximo de alimentos industrializados, dar preferência mais aos temperos naturais do que os temperos prontos. Hoje em dia existe muitos doces, bolos, que as alternativas, né, de você optar por uma farinha de aveia ou farelo de aveia. Então, hoje em dia, o mercado tá mais fácil da gente encontrar, né? Então, a gente ir aos pouquinhos, mudando aos É pouquinhos. uma coisa assim que eu adoro para Desculpa, Lari, falhou. Repete de novo aqui, falhou um pouco. Não falhou, sei se é. falhou aqui também. Aqui falhou também. Então, eu falei, uma coisa que eu gosto muito de fazer para substituir também o doce, porque eu adoro um doce. Então, se eu não me policiar, eu vou querer comer doce o tempo inteiro. E a gente tem que controlar, né, a nossa mente. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é até a crepioca de banana, uma canelinha. Isso já dá uma Sim, a aguçada no panquequinha já dá uma. paladar, assim, dá um docinho, já dá um conforto pra gente, né? Falar, Sim, comi um docinho, já fico mais tranquila em relação a isso. Mas, porque senão a gente acaba, né? O que que eu vou comer? E uma coisa também, assim, que para mim funciona, eu não compro mais as coisas que não me fazem bem, porque senão eu vou comer. Então, assim, se eu estiver na minha casa e eu tô aqui tranquila, eu vou lá abrir o armário boa, Lari. e vou comer isso. Então, assim, eu Sim. evito comprar, porque senão eu vou comer, eu tenho certeza disso. Só Não que vou tem aqui aqueles falar, não, não casos vou comer. também. Foi bom você ter falado. Tem aqueles casos também que. Deixa eu só mudar, porque eu tô com medo de acabar caindo a conexão. Deixa eu mudar de lugar. Melhor. Tá. Porque eu tô com medo de. Vamos lá. Tem aqueles casos também, Lari, que não é todo mundo que tem essa opção de selecionar o que vai ter na despensa. Às vezes o companheiro só gosta de consumir besteira, e aí é por conta disso que você vai desinvestar a engordar ou entrar junto. Não. O que eu fiz em casa, que eu vou até fazer um vídeo bem lembrado, é de Legal. organização da despensa.
Então, assim, não deixar muito de forma visível os alimentos que para você é ali o teu pecado, digamos, que é o que teu ponto fraco. Então, coloca mais na prateleira de cima. Então, eu vou até fazer um vídeo para os seguidores, os seus seguidores depois acompanharem com calma. Legal. Vai escolhendo alternativas para não deixar ali. Se abriu a despensa, já tá logo ali. Não, vai colocando em outros lugares, você esquece. Eu, pelo menos, sou assim. Às vezes a preguiça, ou enfim, não vi, putz, já esqueci, já passou. Eu já peguei outras formas, como você falou, sei lá, uma fruta seca, ou até mesmo a fruta in natura, ou algum outro docinho mais fit, com essas farinhas, mais uma. Para quem quer o processo de emagrecimento, né? Sim, Quem quer esse sim. objetivo. Uma coisa assim legal também é que assim, às vezes o pessoal fala, mas tudo que é mais natural, mais saudável é mais caro. E ao contrário, quando a gente vai até a feira, né? A gente vai na feira, pô, com R$ 30 eu faço a festa lá. Eu pego várias verduras, várias frutas, vários tubérculos. Então, assim, às vezes com R$ 30 eu venho com o carrinho cheio e como a semana inteira. Sim. Ó, E estão assim, às perguntando vezes você aqui, vê ó, sempre e com as um profissional vitaminas? que nem. Oi? Não, A perguntaram Fabi aqui, até e escreveu as aqui, ter vitaminas? sempre opções saudáveis. Sim, sempre opções saudáveis, deixar, um dia de TPM, de repente eu sempre oriento, não gosto de cozinhar. É que agora, tudo, por mais que a gente não goste, a gente está sobrando tempo. Então, de repente, a cozinha pode ser uma terapia, né? A gente se Sim. distrair, inventar coisas para fazer nesse momento. Mas quando a gente voltar à nossa rotina normal, compra docinhos que não vão ser tão calóricos ou tão prejudiciais, que na lista de ingredientes não tem ali açúcar, sacarose. É legal dessas dicas, porque às vezes as pessoas confundem. Por exemplo, tá na lista de ingredientes sacarose. E aí a pessoa confunde que é sucralose. Sacarose é uma coisa, sucralose é outra coisa. Então, assim, sacarose é o açúcar, como se fosse o açúcar refinado, só que tá outra nomenclatura. Então, das pessoas se atentarem a isso, né? Fica Essas ligado. pequenas dicas que a gente dá e que às vezes num post, num feed, pode passar despercebido, eu acho que na live dá pra gente aproveitar bastante. Com certeza, com certeza. A Fernanda perguntou aqui, e as vitaminas? Como assim? Se pode fazer as vitaminas, Fê? Não entendi a pergunta direito. O que tem as vitaminas? Se pode fazer vitamina? Se pode tomar Pode vitamina? fazer. Agora que a gente está nesse verão, de repente congelar algumas frutas. Vai, a banana tá ficando um pouco madura, não vai usar agora. Congela as. Oi, Andressa, saudades. Oi, Andressa. Dá pra gente congelar algumas frutas e fazer uns smooths também, é uma opção. Entendeu? Bater com iogurte. Oi? Sorvete só com a fruta também? Congelar Então, ele? talvez para quem quer um foco de emagrecimento, talvez o sorvete seja um pouco calórico. Uma outra opção para quem gosta muito de sorvete é fazer sorvetes mais saudáveis, por exemplo. Congela as frutas ou abate ela com um pouco de água, ou faz um suco, mistura dois sabores e congela. Aí dá para você fazer tipo um chup-chup. São opções mais saudáveis. Legal, Mas de legal. repente, então, maracujá, adoça com stevia, xilitol, eritritol, são opções. E tudo a gente vai adaptando, né? Tanto o nosso paladar quanto a nossa rotina, né? O bom é que é isso, a gente, conforme vai fazendo e vai pegando esses conhecimentos, a gente consegue ir adaptando, né? Para a nossa rotina, na nossa alimentação, na nossa rotina de treino, porque é um combo de muita importância, né? Não é, que nem às vezes o pessoal fala para mim, mas eu não vou precisar treinar nem fazer alimentação porque ninguém da minha família tem problema cardíaco, ninguém da minha família tem problema de diabetes. E isso é só uma parte de um problema, né, de uma herança genética. Mas e o por fora, né? E a epigenética? E o externo? O ambiente? O que a gente está trazendo do ambiente para dentro? Então, assim, isso também acho que faz muita diferença, né? Que nem a gente falou muito de evitar, né, o alto consumo de alimentos industrializados. O que seria? Pode ser até um pão de forma, pode ser, de repente, o leite, que tem os aditivos,
pode ser, de repente, um molho de tomate, que em vez a pessoa já comprar pronto, em vez de fazer um caseiro, enfim, tem várias opções. O que acontece hoje, né? Tá mais do que provado que os alimentos industrializados, eles mexem com a nossa microbiota intestinal. Eles alteram, eles mexem com a nossa permeabilidade intestinal. O que seria isso? Os aditivos, eles têm o poder de alterar, aumentar a quantidade de bactérias ruins para o nosso corpo e diminuir as boas. E com isso, leva a uma desbiose. O que seria uma desbiose? Essa alteração da permeabilidade intestinal, que pode gerar dificuldade na absorção de nutrientes, baixa da imunidade. Então, para agora, desse período que a gente está passando, que a gente tem que manter a nossa imunidade em atividade, né? Da questão do corona. Lógico, tem outros alimentos, outras técnicas também para a gente melhorar, não é só o intestino. Lógico, não é. Mas o intestino tem vários estudos comprovando que ele é o nosso segundo cérebro. Então, ele tem total ligação com a nossa questão de saúde mental também. Então, não adianta a gente se entupir de meditação, fazer yoga, se a gente também não está fazendo uma alimentação mais limpa, né? Nessa questão de aditivos e tudo mais. Então, isso eu acho extremamente interessante. E quais são os alimentos que a gente pode melhorar o nosso trânsito? O kefir, existem kefir hoje, acho que tem no Pão de Açúcar, uma marca que acaba vendendo ele já pronto, tem como fazer em casa para quem não quer gastar tanto dinheiro. A suplementação de probiótico, enfim, tem várias maneiras da gente estar melhorando essa nossa permeabilidade intestinal e com isso melhorar a imunidade. Sim, importantíssimo nessa época que a gente está vivendo, né? Então, assim, a época de agora, então, não é para restringir alimento, né? Por causa da imunidade. Então, ficar restringindo alimento demais, não. Que nem o pessoal fala, o que você acha da estratégia de jejum intermitente? Eu acho ótima. É mais uma das estratégias nutricionais, se comparado, por exemplo, como low carb, enfim, cetogênica. Só que tem fases e tem estratégias que às vezes não é melhor para todo mundo. Não é para todo mundo, né? Não seria a melhor opção para todo mundo, principalmente nesse período que você está em casa, que tem essa questão que pode gerar um pouco mais de ansiedade. Você fazer um jejum, ficar 16, 18 horas sem se alimentar, eu acho que só pode gerar mais estresse. Então, sempre tomar um pouco de cuidado com isso. Não é o que é bom para o outro que vai ser bom para você. Isso, às vezes, pode até... tem alterações que falam de epigenética, que o jejum intermitente ajuda muito, modula a questão de genes. Tem. Acontece isso. Só que são momentos. Talvez esse não seja o melhor momento para a gente estar realizando essa estratégia nutricional. Né? Eu acho que o fracionamento é uma boa opção. Sim. Em relação até, então, à restrição de restringir alimentos, que não é bom, a mesma coisa acontece com o treino também. Não é o momento da gente fazer treinos de alta intensidade, porque também o treino com alta intensidade vai dar uma diminuída na nossa imunidade, no nosso sistema imunológico, vai demorar para recuperar um pouco as fibras. Então, assim, também não é época de alta intensidade nos treinos. É treinos em casa para manter o nosso corpo em atividade, manter a nossa mente em atividade. Você comentou, parar, respirar, escuta a sua respiração, dá uma alongada. Agora é a hora da gente refletir, mudar alguns hábitos, aproveitar esses dias, se planejar melhor, frequentar mais as feiras, né, para quem tem tempo, cozinhar com... Frequentar mais a cozinha, para quem não tinha tempo. Pôr uma musiquinha, né, para cozinhar, curtir o que está cozinhando também, que a comida sai muito mais gostosa quando a gente está com amor, né? Legal. Mesmo, Mari. Foi bem produtivo, né, a nossa conversa hoje. Sim, e você tem algum livro para indicar para a galera que queira, que você esteja lendo? Nesse momento, eu gostei bastante de um que eu li, questão de autoconhecimento, até mudar essa percepção de como a gente vê, enxerga, né? Que nem a Fabi entrou no grupo, ela é psicóloga e coach, e a gente discute muito essa questão, né? Que nem a pessoa vai no quilo. Aí tem aquela pessoa que é mais pro negativo e mais pro positivo, né? Depende de como a gente vê. É uma das coisas que a Fabi sempre fala e que a gente é para levar para a vida.
Aí aquele paciente pega e fala, ah, não, mas eu não gosto do quilo, porque no quilo tem muitas opções, e aí eu vou comer de tudo. E tem aquele outro que enxerga por outro lado. Nossa, eu gosto do quilo porque eu posso pegar a quantidade que eu quiser, de acordo com o meu planejamento alimentar. Eu tenho uma maior variedade de verduras e de legumes. Então, tudo depende muito da forma como a gente está enxergando, né? Então, assim, um livro que eu indico bastante, eu gostei muito do Poder do Hábito. Poder do Hábito. Já li também, é muito bom. É muito bom. Ele também E fala consegue... muito dessa questão dessa mudança, né? Da forma como dá pra gente mudar um hábito de anos, de meses, enfim. E até assim, é analisar, um né? livro um pouco, convenhamos, é um livro um pouco assim, longo e cansativo. Porém, Mais técnico, mais a gente tá com ativo. bastante tempo, né? Não, com certeza. E, Rê, para também não te prolongar muito, que frase que você deixa para a galera? Uma frase que um professor meu fala muito, quando a gente acaba estudando muito a questão da microbiota intestinal e tudo mais, ele sempre fala essa frase, acho que eu levo para a vida. Descasque mais e desembale menos. Eu acho que isso acaba... Eu acho super... E assim, tem tudo a ver com o que a gente falou. Sobre a questão das feiras livres, do momento que a gente está passando. Então, a gente tem muito tempo para descascar bastante os alimentos e desembalar. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente comentou hoje, da importância da reeducação alimentar para a imunidade, para a questão de atenção, foco, em todos os sentidos, para a gente estar passando por esse momento e tirar de letra. Com certeza, com certeza. É importantíssimo, né? Então, adorei a frase, adorei ter você aqui comigo. É um prazer poder falar com você de novo, ter as suas dicas. Você sabe que eu gosto muito do seu trabalho. Eu indico para todo mundo o seu trabalho, porque realmente ele também ajudou a mudar a minha vida. Então, assim, esse combo de alimentação e treino, ele é importantíssimo, gente. Quem está querendo aí mudança, tanto para emagrecimento, quanto para ganho de massa, ou para uma melhora e uma qualidade de vida e bem-estar, é imprescindível que você esteja acompanhado de uma nutricionista, de um personal trainer, e claro, se você precisar ter uma compulsão maior, um psicólogo ou um endócrino, não é? É importante a gente ter respaldo dessas várias áreas. E que bom que a gente tem várias áreas para nos ajudar. Precisa, né? E aceitar quando a gente precisa, porque o maior preconceito das pessoas é entender que precisa de uma terapia, né? Do psicólogo, enfim, é muito preconceito. E às vezes acaba atrapalhando a nossa área e a sua, né? A minha e a sua. E às vezes as pessoas aprender a desmistificar essas questões, né, Fabi? A Fabi tá escrevendo aí parabéns, meninas, porque Fabi, ela também faz um lindo trabalho. A gente é parceira do grupo de emagrecimento e a gente fala muito disso, da questão do comportamento, o que isso interfere na nossa vida, né? Em todos os sentidos, de atividade física, alimentação, relacionamento profissional, pessoal, enfim. Sim. E acho que o psicólogo é uma importante chave aí para melhorar todas essas questões. Muito mesmo, muito mesmo. Brigadão, Rê, pelo teu tempo, pela tua disposição, pelas dicas valiosíssimas que você pôde somar também para a galera. Tenho certeza que o pessoal gostou. Eu vou deixar também a live salva para quem não conseguiu assistir. Depois você pode mandar para quem quiser, para o pessoal assistir depois. E é isso aí, que a Fernanda falou, emagrecer com saúde e manter saúde. Até para quem não quer emagrecer, saúde. Sempre saúde em primeiro lugar. Verdade. Obrigado, viu, Lari, pelo convite. Foi um prazer estar aqui essa tarde com vocês. E sempre que precisar, você sabe que pode contar comigo para a gente ajudar o maior número de pessoas que for possível. Com certeza. Então, Rê, brigadão. Tá, um beijo para você. Fiquem com Deus. Tchau, até tchau. Amanhã. Até amanhã. Bom, galera, então amanhã vou fazer uma live também às 5 da tarde. Essa semana vão ser as lives, todas elas às 5 da tarde. Amanhã eu vou fazer com a Ariadne Sodré, ela é coach de carreira, mentora, ela fala sobre produtividade, alta performance.
e vai também nos dar fazer um bate-papo com a gente, como a gente consegue se manter produtiva nessa época de quarentena. Se tiver qualquer dúvida, por favor, escreva, eu estou à disposição. Fiquem com Deus, cuidem da saúde de vocês, cuidem das pessoas que vocês amam, cuidem do corpo de vocês, da mente de vocês, que é super importante. Beijão, até amanhã.